Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Auxerre e Saint-Étienne. Auxerre vem como favorito com modo de 1.82. Não vem muito bem na classificação geral, porém vem muito bem na classificação casa, enquanto o Saint-Étienne vem muito mal na classificação geral e péssimo na classificação jogando fora. Um ponto de atenção, o Saint-Étienne tem um saldo de gols negativo de menos 23, enquanto o Auxerre aqui já tem um saldo positivo no quesito jogando em casa. Então, lei fora pode ser bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar é Karlsruhe e Fortuna Düsseldorf. Karlsruhe pela Bundesliga 2, Karlsruhe vem em sexto na classificação geral, oitavo na classificação casa, enquanto Fortuna Düsseldorf também meio de tabela e muito bem jogando fora de casa. Tem uma média de pontos muito interessante, então match odds a gente não vai explorar e a gente quer explorar esse over 1,5. Para quem já conhece já o nosso canal, ou nossas estratégias, eu acho interessante esse over 1,5 acima de 1.30, tá? Abaixo de 1.20 só se tiver muito padrão, mas eu prefiro entrar acima de 1.30. São dois times aqui com média de gols interessantes, coeficiente de variação abaixo de 0.4, o que deixa a gente mais confortável para trabalhar nessa ocasião. Outro jogo que a gente fala, Mallorca e Real Betis. Mallorca pela La Liga vem em sexto colocado na classificação geral, 12º na classificação casa, enquanto o Real Betis aqui 12º na geral e 12º fora. Oportunidade de lei 2-2, nenhuma incidência aqui de lei 2-2 das duas equipes. Também o BTTS, que é o ambas marcam, que é perigoso para quem trabalha no lei 2-2, tem baixa incidência, só 50%, e lei goleada favorito, porque no caso o favorito está sendo o Mallorca. O Mallorca é um time muito under no HT, enquanto o Real Betis também é um time bastante under no HT e um time muito under no FT, under 2,5 60% das vezes e o Betis 70% das vezes. Isso daí pode ser interessante para explorar o momento também no scalp. Outro jogo que a gente fala, Como e Atalanta, Como 13º e 10º jogando em casa, Atalanta terceira colocada e terceira jogando fora. Vem com uma média de pontos aqui interessante, porém Como também não vem com uma média de pontos tão ruim jogando em casa. Eu acho mais interessante tentar explorar o over 1,5 e essa odd inicial já me deixa bastante confortável. 1.28 no minuto 5, minuto 10, essa odd já deve estar um pouco mais alta e obviamente, se tiver algum tipo de padrão, eu quero explorar o over 1,5. São dois times aqui com média de gols interessantes, coeficiente de variação não tão baixos, porém pode ser interessante de explorar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se tornar membro do canal por R$ 1,99 por mês. Isso daí é menos de R$ 2, né? Clica no botão em Seja Membro e saiba mais. Outro jogo que a gente vai falar, Atlético de Madrid e Villarreal, da La Liga. Atlético de Madrid vem aqui numa classificação de segundo lugar, tanto na geral, tanto em casa, vem numa race aqui de 4 vitórias nos últimos 5 jogos e uma derrota pelo Leganés fora de casa. O Atlético de Madrid dentro de casa vem com uma média de pontos muito boa e coeficiente de variação baixo. O único ponto de atenção aqui que não me deixa muito confortável para entrar com uma gestão mais agressiva é que o Atlético de Madrid marca primeiro só em 60% das vezes e ele tem muitas reviravoltas. O Atlético de Madrid tem uma tendência muito under no primeiro tempo e muito over no segundo tempo, né? Se você for ver aqui, os últimos minutos dos jogos são os momentos, é o momento em que o Atlético de Madrid mais marca, né? E o Villarreal também, então pode ser perigoso trabalhar esse lei fora se você gosta de trabalhar só o primeiro tempo. Se você já conhece as equipes, consegue reduzir a stake no segundo tempo para filtrar um pouco o seu head, pode ser interessante. Outro jogo que a gente fala, Famalicão e Estrela Amadora. Famalicão aqui vem numa race terrível, né? Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, Estrela Amadora também. Lei goleada favorito parece interessante. São dois times aqui com saldo de gols negativos, ou seja, com ataques ruins, dois times com média de gols abaixo de 2,5, coeficiente de variação não tão bom, porém, quando você vê aqui no HT, são dois times muito unders, então isso daí pode ser interessante para a gente trabalhar o lei goleada, tá? A odd do Famalicão tá 1.86, o lei goleada para mim até 40, eu fico bastante confortável de trabalhar. Outro jogo que a gente fala, Galatasaray e Konyaspor. Galatasaray vem primeiro colocado na classificação geral, segundo jogando em casa, 80% de incidência de marcar primeiro, né? Então isso pode ser interessante por lei fora. O over HT, o Galatasaray é um time extremamente over quando está jogando em casa no HT e over 1,5 pode ser interessante, né? A média de gols do Galatasaray jogando dentro de casa é 4.10, enquanto do Konyaspor jogando fora 2.9,
Coeficiente de variação do Galatasaray um pouco melhor do que do Konyaspor. Média de pontos também nem se fala. Coeficiente de variação do Galatasaray excelente. Lei 2-2, aqui você não tem nenhuma incidência de lei 2-2 e lei 0-1 você já tem um pouco mais de incidência, mas o algoritmo pediu. Vamos ver se vai ter padrão. Eu confio no Galatasaray, no poderio dele jogando dentro de casa. É um time que tem muitas incidências de gols no início dos jogos, então eu acho interessante. Outro jogo que a gente vai falar, Manchester City e Chelsea. Manchester City parece que acabou a máquina do Guardiola, né? Manchester City quinto colocado na classificação geral, sexto no quesito jogando dentro de casa, e o Chelsea quarto na classificação geral e terceiro no quesito jogando fora. Manchester City não vem com uma média de pontos boa, tanto que o painel nem indicou aqui o lei fora, que seria muito comum um lei fora com o City jogando dentro de casa. Porém, o Chelsea vem numa race muito boa, né? É muito melhor do que o Manchester City se você considerar as outras competições. Manchester City vem passando por apuros na UEFA Champions League e acho interessante esse over 1,5, muito pelo fato de que são dois times com grande incidência de ambas marcam, né? BTTS do Manchester City 70% e do Chelsea 64%, e média de gols aqui acima de 3 os dois. Coeficiente de variação do Manchester City é melhor do que do Chelsea, então eu acho que tem muita probabilidade de sair esse over 1,5, mas essa odd inicial aqui não me agrada de 1.13, né? Então quero buscar uma odd um pouquinho maior. Outro jogo que a gente vai falar, PSV e NAC Breda, também oportunidade de lei fora, over 1,5, lei 2-2 e lei 0-1. Lei 0-1 nenhuma incidência, 2-2 nenhuma incidência. O PSV vem muito bem no campeonato da Holanda, primeiro na classificação geral, primeiro jogando dentro de casa, porém o marcar primeiro vem caindo aqui, 67%. O PSV tem dado alguns sustos, então fica de olho se você vai ir com a banca toda, não ficar querendo inventar a roda, tá? Tenha juízo e gestão de banca. Outro jogo que a gente fala, Casa Pia e Benfica. Benfica vem como favorito, com odd de 1.41. E o que o painel está recomendando aqui, que eu acho bastante interessante, né? O lei goleada favorito e under 2,5 FT. Por quê? O Benfica não é um time que tem goleado muito, é um time relativamente under fora de casa, e o Casa Pia também é um time relativamente under dentro de casa, né? Mais de 70% de incidência de under 2,5 no quesito jogando casa e fora. Então, under 2,5, o scalping pode ser interessante e o lei goleada favorito também pode ser bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar também da Liga Portugal, Sporting Lisboa e Nacional. Sporting Lisboa, primeiro colocado na classificação geral, terceiro jogando dentro de casa, marcando primeiro em 88% das vezes. Lei fora parece interessante, o lei 2-2 nenhuma incidência e o lei 0-1 tem uma incidência aqui de lei 0-1, mas eu acho interessante se a odd tiver boa, né? A gente imagina já que essa odd do fora, né, do Nacional vai estar acima de 20, acima de 25 no live, se o Sport estiver jogando muito bem. Mas mesmo assim, se você tiver gestão, eu acho que pode valer a pena. Outro jogo que a gente vai falar, Milan e Parma. Milan, oitavo colocado na Série A italiana, enquanto o Parma, 16º. O Milan não está jogando com muita vontade o campeonato italiano, né? 60% de incidência marcando primeiro, uma média de pontos aqui abaixo de 2 jogando dentro de casa. Não me agrada muito esse lei fora, porém se tiver leitura acho que pode ser interessante. Se a odd do Parma tiver abaixo de 10 ou abaixo de 15, eu já acho interessante, porque o Parma é um time que tem um saldo de gols muito negativo, enquanto o Milan tem um saldo de gols positivo, mas o Milan empata muito dentro de casa, e isso prejudica um pouco o lei fora. Lei 2-2 também interessante, e lei 0-1 também interessante. Outro jogo que a gente vai falar do campeonato turco, Fenerbahçe e Göztepe. Fenerbahçe segundo colocado, time do Mourinho, lembrando, né? Não é o Fenerbahçe que a gente está acostumado a ver, né? Que passa o carro, que marca muitos gols, mas tem uma média de gols interessante, coeficiente de variação baixo. Eu vou de lei fora, mas não quero um espetáculo do Fenerbahçe. É um time que marca muito no segundo tempo, né? Tem muitas incidências de gols no segundo tempo, mas vale lembrar que o Göztepe aqui também tem muita incidência de tomar gols no primeiro tempo. Então, o over HT aqui são dois times com incidência altas de over HT, lei 2-2 aqui nenhuma incidência e lei 0-1 também nenhuma incidência, que eu quero tentar explorar, obviamente se tiver odd. Outro jogo que a gente vai falar, Atlético de Bilbao e Leganés. O Leganés é um time muito ruim fora de casa, tem uma média de pontos inferior a 1, saldo de gols negativo, enquanto o Atlético de Bilbao vem com uma média de pontos aqui de 2.10, coeficiente de variação de 0.6, marcando primeiro em 80% das vezes. Então, lei fora pode ser interessante, over HT muito mais por conta do Atlético de Bilbao do que por conta do Leganés. Lei 2-2 aqui, baixa incidência, e o lei 0-1 se tiver padrão, porque as incidências são grandes aqui do lei 0-1.
tem 2 incidências do quesito jogando casa e fora, então toma cuidado para você não errar a mão na sua gestão de banco. Outro jogo que a gente fala, Barcelona e Valência, o último jogo que a gente vai analisar. Barcelona, terceiro colocado na classificação geral, 11º jogando em casa. Um time que tem perdido muitos pontos em casa. Porém, o Valência é um time que também tem uma média de pontos muito baixa, mas um coeficiente de variação muito alto e pode ser perigoso. Então, o lei fora pode ser interessante do Barcelona se tiver comportamento, talvez esteja com moral da última vitória da Champions League, no apagar das luzes. O lei 2-2 pode ser interessante, poucas incidências, e o lei 0-1 se tiver comportamento. Lei 0-1 a gente tem método aqui explicando, tá? E um recado muito importante, nos próximos dias esses vídeos de análise e palpites não vai ser no canal público aqui do YouTube. A gente tem visto que o interesse das pessoas é muito mais em vídeos de métodos do que em vídeos de palpites, isso acaba prejudicando o crescimento do canal. Então a gente vai nichar análise de palpites para quem tiver interessado em análise de palpites, e os demais conteúdos a gente sempre vai postar aqui com métodos, com insights, para que você consiga melhorar o seu trading e também mexer nas nossas ferramentas, tá bom? E se você quer conhecer um pouco mais as ferramentas que a gente usa, no nosso painel a gente engloba as 13 principais ligas do mundo, onde você pode ordenar por classificação casa, classificação fora, por média de pontos, por coeficiente de variação. Você pode filtrar uma liga em específica para você trabalhar. Caso você queira trabalhar na Bundesliga, você seleciona a liga e aí você já seleciona o jogo que você quer trabalhar. Caso você queira trabalhar por algum filtro específico, quero trabalhar o lei fora, você seleciona o lei fora e aí você já vai ter todas as partidas recomendadas para você trabalhar. Overgoals, você seleciona a tendência de overgoals e já vai te dar todas as históricos aqui das partidas. Se você quer trabalhar lei goleada ou filtrar por cantos, o nosso painel também já faz isso tudo para você e aí vai te fazer uma análise pré-live muito mais rápida para você tomar sua melhor decisão. Se você quer saber mais desse painel, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você consegue acessar o nosso grupo que vai mexer nesse painel e outras ferramentas que a gente usa. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.